Pessoal, a nossa live de hoje será os desafios do assistente social atuante em ONG. Nós estamos tendo um problema de conexão. Vamos verificar se dessa vez vai dar certo. Eu vou fixar o tema aqui da live para a gente continuar. Boa noite para quem acaba de entrar, Cristiane. Nádia, só um minuto que eu já vou te chamar. Esse é o tema da nossa live, tá? Tá aqui embaixo. Os desafios dos assistentes sociais atuantes em ONGs. Vou chamar a nossa convidada de hoje novamente, a Nádia Alcântara. Oi, Mariel, boa noite. Agora sim. Tudo bem? Vocês estão Tudo conseguindo me enxergar? Sim, agora estamos. Estou aqui com uma... Tudo bem? Prazer. Tudo ótimo. Prazer em estar aqui, gente. Falar desse tema tão relevante, né? Esse tema maravilhoso que eu tenho muito orgulho de ser assistente social, de aprender, de estar sempre aberta para aprender, porque eu acho que é isso que a gente tem que estar, né? Sempre aberta para aprender, porque a gente nunca sabe tudo, né? Na faculdade a gente não aprende tudo, a gente vai aprendendo ao longo da vida ali no trabalho e com os colegas também, com as experiências dos colegas e com o dia a dia. Então, na faculdade a gente não aprende tudo, a gente aprende um pouco da teoria. Mas muito feliz de estar aqui e estou à disposição de vocês. Ai, que bom. Pessoal, a Nádia, ela foi minha professora de serviço social. Ela é uma pessoa muito competente. Ela é uma assistente social exemplar, que eu admiro bastante. Ela, além de ser assistente social, é pedagoga, é especialista em política social, é psicopedagoga clínica institucional, especialista também em educação à distância. Ela é uma pessoa que tem muito conhecimento, é mestre também em ciências. Ela mora em Guarujá, em São Paulo, e é um prazer estar aqui, Nádia. Ai, Acho que obrigada, esse evento prazer todo meu, viu, possa. gente? Tô feliz de estar aqui. Hoje foi bem corrido e estava super preocupada porque aquela hora que a gente conversou eu estava em São Paulo, mas graças a Deus deu tudo certo e aqui eu tô aqui para a gente poder bater um papo legal. E à disposição também. Vai ser ótimo. Os desafios dos assistentes sociais nas ONGs. Hoje, esse tema é um tema muito relevante, que é o tema da nossa live. É um tema muito importante, ainda mais nesse tempo de pandemia, né, Nádia? Exatamente, porque assim, gente, às vezes tem muita instituição que o assistente, porque querendo ou não, o assistente social acaba fazendo tudo, né? A gente quer resolver todos os problemas. A gente quer resolver os problemas das pessoas que vêm até a nossa ONG, a gente quer resolver os problemas financeiros da ONG, problemas de falta de, às vezes, funcionário, então a gente acaba pegando outras coisas para fazer. Por isso que é importante a gente se abrir para aprender muitas coisas, estar aberta para isso, porque em alguns momentos pode ser que aconteça da gente, às vezes, fazer vários papéis na ONG. A gente, querendo ou não, isso está no sangue, a gente acaba pegando isso, porque a gente quer ver o trabalho acontecer, a gente quer ver, quer ver as coisas andarem, e como às vezes, dependendo da ONG, é uma ONG que às vezes não tem ainda um convênio, né, que tá correndo atrás para tentar conveniar, está correndo atrás de buscar alguma parceria com alguma empresa. Então, o assistente social acaba não só tendo aquele papel de assistente social para atender as demandas, mas acaba sendo aquela pessoa que vai correr atrás de buscar patrocínio, ou convênio, ou parceria. Ele acaba também fazendo um outro papel de um outro tipo de funcionário, e também trabalhando como oficineiro. Então, assim, não é fácil, né? Em primeiro lugar, você tem que, se você às vezes é uma pessoa recém-formada, é importante você entrar em contato com outras assistentes sociais, participar de lives como essa, porque é assim que você vai aprendendo, é assim que você vai trocando. O que me ajudou muito enquanto assistência é que antes de eu ser assistente social, eu fiz pedagogia, minha primeira graduação é pedagogia.
Então, não foi diferente com pedagogia, tá? Eu também, na pedagogia, você não aprende tudo. Eu aprendi muita coisa em estágio. Estágio é muito importante, é muito rico o estágio. Então, eu ia mesmo para a sala de aula. Eu tive uma oportunidade de assumir uma sala de aula durante um mês, que uma professora estava de licença. E eu tinha um monte de medo, mas assim, eu fui com a cara e com a coragem. Eu procurava ler bastante. Perguntar, não tenha vergonha de perguntar para as pessoas que já estão na área há muito tempo, para os colegas de trabalho. Então, eu aprendi muita coisa, eu tive que começar na pedagogia, tudo isso que eu estou falando para vocês no serviço social, eu tive que começar na pedagogia, né, e assim, aprender várias coisas, e aí, depois de um tempo, depois que eu entrei, que eu já tinha uma experiência legal na educação, eu entrei no curso de serviço social, e aí eu também tive que me abrir, porque assim, embora eu já tinha um conteúdo, uma experiência da pedagogia, já tinha uma experiência como professora, como diretora de creche conveniada, que eu fui durante 3 anos em São Paulo. Embora eu tinha essa experiência, mas às vezes a gente também tem que entender que um curso de serviço social, ele tem coisas específicas, né, que não é da educação. Embora, muitas vezes a gente se mistura, tanto com a assistência quanto com a psicologia, mas chega uma hora, né, chega uma hora que cada um tem suas especificações, né? Então, eu também tive que me abrir, ser humilde e falar assim, não, eu não sei isso, eu quero aprender, vou fazer estágio. Aí fui fazer estágio em 3 lugares diferentes aí em São Paulo, eu me formei pela Unip. E eu sempre fui uma pessoa assim, que mesmo sem eu saber, porque a gente, como eu falei, a gente não sabe tudo, mas você tem que aproveitar as oportunidades, se jogar. E o se jogar não é ser irresponsável, no sentido assim, eu não sei, vou me jogar, vou pegar uma responsabilidade grande e pronto. Não, você tem que se jogar, mas você vai correr atrás para você aprender, para você ver como é que se faz, para você... Então, você vai aproveitar as oportunidades, dá medo, mas você tem que ir com medo mesmo. E é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai resolvendo. Muitas das vezes a gente faz errado, é normal a gente errar, mas o importante é que a gente tenha a intenção de acertar, né, e tá tudo bem, e aprender mais, e buscar mais, e assim que acontece nas ONGs. Eu já trabalhei no terceiro setor, em um camp aí na Liberdade, em São Paulo, com o Jovem Aprendiz também, que foi, na verdade, foi meu terceiro lugar de estágio, porque eu fiz estágio em 3 lugares, enquanto assistente social. Eu fiz num SASF, que é o Serviço de Assistência Social à Família, que é um braço direito do CRAS. Em São Paulo tem muito serviço SASF, que é como se fosse, do terceiro setor, é um instituto onde tem o gerente, aí tem 2 assistentes sociais, uma psicóloga e uma pedagoga. E tem os técnicos, que é onde vão nas casas, a gente tem um X de bairros que a gente atende, a gente faz visita, a gente faz reunião mensal, é um braço do CRAS. Depois que eu saí de lá, eu fui para um CCA, né? CCA, não sei se na cidade de vocês tem aí CCA, que é como se fosse, eu esqueci a sigla, é alguma coisa de criança. Como é que funciona? São oficinas para criança. É como se fosse assim, a criança ela vai para a escola, vamos dizer que a criança ela vai para a escola de manhã, vamos dizer das 7 às 11, quando é 1h da tarde ela vai para o CCA, ela fica da 1 às 5, então lá ela já entra com o almoço e tem várias oficinas. E assim, para a criança que vai para a escola de manhã, ela vai para o CCA à tarde, quem vai para o CCA à tarde vai para a escola de manhã. Então, eu fiz... Oi? Aqui na cidade, pessoal, nós falamos aqui de Berlândia, Minas Gerais, na cidade de Berlândia, Minas, da cidade de Minas Gerais. Tem vontade de conhecer Minas? Opa, tem. Também pra cá. Vou. Eu vou sim. Pra cá, convidadíssima. Aqui nós temos esse programa, só que com o nome de NAIFA, que é o Núcleo de Apoio às Crianças e Adolescentes. Então, aqui tem o CCA, que é de crianças, se eu não me engano agora, eu acho que é de 6 a 12 anos, ou é a 13. Tem o CJ, que já entra uma adolescente, que é o mesmo sistema, só que são crianças maiores, né, para poder até fazer essa diferenciação. Aí eu ajudei a gerente a implantar esse CCA, a gente pegou do zero, então eu ajudei na matrícula, eu ajudei na implementação mesmo. E o meu terceiro lugar foi no camp, que eu fui fazer o restinho de estágio que eu precisava, e eu também estava cobrindo uma assistente social que saiu para ganhar neném. E aí
logo que eu me formei, ela não retornou mais e eu fiquei como assistente social do camp. Amei, aprendi bastante coisa lá. E, então, foi 3 lugares que eu trabalhei como assistente social. E, assim, isso me deu me deu uma visão bem legal, uma bagagem bem legal. 3 lugares diferentes, embora algumas coisas a gente fazia iguais, só que o público era diferente. Só que algumas coisas, por exemplo, no camp, eu acabei exercendo também um pouquinho da pedagogia, porque eu criava cursos que vinha do Ministério para poder capacitar os aprendizes. Eu fazia capacitação de empresas e também buscava também fazer parcerias. Então, eu acabava fazendo bastante coisa. E aí, com isso, quando eu estava já no camp, eu estava no camp na Unip como tutora do curso de pedagogia e de serviço social. Depois eu trabalhei 5 anos na Unip. Depois eu fui para a Laureate, que é uma empresa americana que comprou a FMU, a Embi Morumbi, é uma empresa americana. Também trabalhei como tutora dos 2 cursos. E minha última universidade foi a Cruzeiro do Sul, onde a gente se conheceu, que eu amei também, muito bacana, aprendi muita coisa lá, tenho grandes amigos lá, até hoje eu falo. E terminei o mestrado também na Cruzeiro do Sul. Na verdade, foi na Unicid que eu dei aula, né? E na Cruzeiro do Sul eu fiz meu mestrado, que é do mesmo grupo da Unicid. Fiz meu mestrado em ciências, voltado para tecnologia. E atualmente estou aqui no Guarujá e estou trabalhando numa instituição de deficientes, né? Então, a gente trabalha com diversos tipos de deficientes. A maioria são pessoas assim, um pouco mais idosas, né? A gente tem muito pouco a gente, assim, mais novinho, é mais idoso. E tem várias oficinas, né? Tem então a oficina da capoeira adaptada, tem de dança adaptada, tem uma oficina terapeuta ocupacional, aí tem a psicóloga, que às vezes faz uma terapia em grupo, né? E também tem só que assim, eu peguei já na pandemia, então a gente não está trabalhando presencialmente. Os oficineiros e os professores estão fazendo um vídeo aula, né, para poder atender essa demanda, embora a gente sabe que eles estão sofrendo muito, porque, por exemplo, a gente tem lá o Eliseu, que ele vai todos os dias lá para a Diza. Aí a gente acaba deixando ele ir, porque só tem ele lá, ele faz máscara, e ele gosta muito de trabalhar com oficinas de artesanato. Eu até cheguei a colocar no meu Instagram, umas imagens de cestas de jornal que ele faz. Ah, eu vi no Facebook. E a gente não está parando, sabe? A gente, mesmo com a pandemia, o nosso voluntário, que ele já foi presidente, hoje ele não é mais, quem é presidente é a esposa dele, o Ney. O Ney, ele que fundou a Diza, porque ele também é deficiente físico, ele teve um problema na perna, e aí hoje ele é assessor de políticas públicas para pessoas com deficiência aqui no Guarujá. E ele é uma pessoa super aberta, né? Porque como ele já passou, ele viveu a deficiência, ele sabe o que é a deficiência, embora a gente sabe que cada deficiência como eu posso dizer assim, é específica, né? Que nenhuma dor de um é igual à mesma dor de outro. Mas ele sempre foi uma pessoa muito aberta, sabe? Para poder ajudar essas mães. E agora na pandemia a gente ajudou muita gente pedindo cesta básica, muita gente com depressão, né? Muita gente sem saber o que fazer com os filhos, principalmente mãezinhas que têm filhos autistas, que pararam a terapia, e a gente sabe que para eles interromper uma rotina é terrível, né? E aí, algumas mães, por saberem que o Ney ele era aberto para poder ouvir e ajudar, elas já tinham feito algumas solicitações via prefeitura para poder mudar algumas leis ou fazer valer algumas leis para autista, e nada de acontecer. Então, essas mães procuraram o Ney, e o Ney falou, olha, o que eu puder fazer, eu estou à disposição. Então, o que o Ney fez? Levou essas mães até o prefeito, o Walter Suma, aqui do Guarujá, e ele autorizou fazer uma comissão. Então, a gente criou uma comissão através da reivindicação dessas mães, uma comissão que foi endossada agora dia 13 de agosto, a Comissão de Políticas Públicas para Pessoas com Autista. Aí, de repente, você fala assim, mas é só para autista? Então, a gente sabe que existe lei para diversos tipos de deficiência, né? O autismo é uma coisa que também é uma coisa, assim, que a gente sabe que as crianças têm, vamos dizer assim, coisas mais específicas do que um síndrome de Down, do que uma criança com deficiência física. Mas foi essas mães que se juntaram, essas mães autistas, de filhos autistas, que se juntaram e pediram para o Ney uma ajuda. E aí foi criada essa comissão, eu faço parte dessa comissão,
como é que foi composto isso? São 8 mães que participam, uma pessoa de cada secretaria que dá do Guarujá, então uma da saúde, uma da educação, uma da assistência. Sim. Depois foi convidada uma pessoa de cada instituição, né? Então eu represento a DIS, aí tem uma que representa a PAGE, tem outra que representa tem a PAI aqui, enfim. E a gente, com esse novo trabalho, entre aspas, que a gente acabou abraçando também, porque, como eu disse, a DIS, a gente até então só tinha um caso de autista, né? Porque, como eu falei, nosso público maior é pessoas idosas. Então, com alguns tipos de deficiência física, alguns com retardo leve, uma com síndrome de Down. Mas a gente abraçou também essa causa. Então, tem muitas mães que estão me procurando lá na DISA, mães de filho autista. E até por conta da comissão, a primeira comissão foi quinta-feira agora, foi muito legal. A gente já começou a pautar algumas coisas. E com isso, eu comecei a estudar um pouquinho sobre o autismo mais profundamente. Eu sabia um pouquinho, conheci um pouquinho do autismo quando eu fiz a psicopedagogia, mas, assim, eu estudei alguns tipos de deficiência levemente. A gente não foca em um. E agora, como eu estou trabalhando praticamente direto com as mães, eu quis entender um pouquinho mais. Então, estou lendo bastante artigo sobre isso, estou tendo bastante contato com as mães, porque não tem pessoa melhor para poder conversar com a gente do que a própria mãe, que está passando por tudo aquilo, com os filhos. E com tudo isso, a gente vem nesse sofrimento, porque muitas das mães, que acontece? Elas se anulam como mulher, porque a maioria tem que parar de trabalhar, né, para poder ficar correndo com os filhos na terapia, na escola, para atender. Algumas são mães solteiras, algumas o filho recebe o LOAS, mas algumas não recebem ainda. E mesmo aquelas que recebem, o dinheiro daquele LOAS não dá, porque ela não trabalha. Então, um valor para sustentar ela, o filho, às vezes pagar aluguel, não dá. E aí, sim, e com isso, a gente começou a pensar sobre essas mulheres. Aí, com essa minha busca de conhecer um pouquinho sobre o autismo, eu li um artigo que me chamou muita atenção, depois eu posso até te enviar. É um artigo americano, se eu não me engano, de uma revista americana, que o estudo foi feito para saber o grau de estresse das mães que têm filho autista. E para você ter uma noção, foi comparado, o grau de estresse de uma mãe autista foi comparado com um soldado em guerra, em combate. Você acredita? O mesmo grau de estresse de uma mãe que tem filho autista é o mesmo grau de estresse de um soldado em combate. Nossa, então, assim, é muito importante mesmo criar projetos para amparar essas sim, mães. Sim, porque assim, pensa bem, se essas mães ficarem doentes, né? Porque quem cuida de idoso também acaba... Se você cuida de idoso, ou às vezes você não cuida de idoso, você é uma mãe solteira que tem filho, que tem que trabalhar, você é o batente da casa. E se você fica doente, o que acontece? Né? Quem cuida de você? E aí surgiu um projeto chamado Cuidar de Quem Cuida, que a gente está desenvolvendo aqui na DIS agora. A gente quer incluir ele, como agora no final do ano a gente vai ter que renovar o nosso convênio. A gente tem um convênio só por enquanto com assistência. Então é assistência que ajuda esses projetos, essas oficinas que a gente tem. Só que a gente quer tentar conveniar esse projeto do Cuidar de Quem Cuida com a saúde ou com a educação. A gente vai tentar ir com todas as secretarias que a gente puder e também buscar parcerias, porque aí eu já tô com um monte de coisa na cabeça que, quem sabe, também a gente depois pode passar para vocês aí da cidade de vocês, para fazer também, sabe? É muito bacana. É muito importante a gente compartilhar conhecimento, informações, projetos. Exatamente. Então, assim... Projetos é muito... Eles têm essa força de transformar vidas, de impulsionar pessoas. Então é muito bom. Depois pode compartilhar, sim. E eu tenho algumas perguntas para te fazer. Pode fazer. Então, pessoal, a Nádia, como ela informou, ela trabalha numa ONG, na DISA, que fica no Guarujá, na cidade do Guarujá, em São Paulo. E, Nádia, você falou sobre um pouco dos desafios que você tem enfrentado, um pouco do trabalho qual você tem feito. E o que são ONGs? Porque tem muita gente que não sabe, assim,
como que é uma ONG, o que é uma ONG. Houve só o termo ONG, mais ONG, terceiro ONG, na setor. verdade, ONG é uma organização não governamental. O que significa isso? Vamos dizer assim, eu vou falar, depois eu vou falar sobre o que é instituto, né? A gente pode até separar um pouquinho o que é instituto. Uma ONG vamos dizer assim, que é uma instituição que, vamos dizer, que é criado por um grupo de pessoas sem fins lucrativos. Isso tem que estar muito claro. Então, é criado, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um grupo de pessoas resolve fazer um projeto para ajudar a cidade em alguma coisa. Percebe que a cidade está com uma demanda, vamos dizer assim, tem muitos jovens na rua, vai para a escola de manhã e não tem nada aqui na minha cidade, no meu bairro para os jovens, então vamos pensar em alguma coisa para esses jovens? Vamos. Então lá um grupo de mães, ou grupo de amigos, grupo de pessoas fala, vamos. Então vamos sentar aqui, como é que a gente pode dividir isso? Olha, a gente vai ter que criar vamos criar aqui uma comissão e a gente vai ter que fazer algumas divisões para poder, só para ter no papel aí, a gente criar uma ata e não vai ter fins lucrativos, ou seja, todo mundo que está trabalhando ali é como se fosse voluntário, tá? Então não recebe nada, tá? Isso é muito importante, gente, porque a gente sabe que tem ONG que pode colocar, quando ela vai registrar essa ata, registrar lá quem é o presidente, quem é o secretário, quem é o tesoureiro, ela pode colocar se o presidente vai receber alguma coisa, ou se o tesoureiro vai receber alguma coisa, só que isso é muito ruim. Por quê? Porque quando você tira o status de remuneração, quando você... Porque geralmente a gente fala, quando a gente pensa em ONG, a gente entende que todo mundo que está ali, que compõe, né, os presidentes, eu falo, não é os funcionários que trabalham lá, o presidente, o secretário, as pessoas que criaram, as pessoas que formaram ali a ata, se subentende que elas não recebem nada. E se você coloca para que eles venham receber isso na hora de registrar, isso é complicado porque em alguns momentos, a grande maioria dos projetos e dos convênios da prefeitura não aceitam ONGs que tenha essa característica, tá? Essa característica que o presidente receba, que o secretário receba. Então, se você abre uma ONG, tem que estar lá sem fins lucrativos e que ninguém que compõe aquela ONG, né, o presidente, o secretário, o tesoureiro, ninguém daquelas pessoas ali são remunerados. Então, eles não têm fins lucrativos. Ele é para ajudar as pessoas. É óbvio que tem caso que, por exemplo, eu não sei agora como está. Até então, as pessoas que tinham, por exemplo, um nome lá como presidente, ela não poderia ocupar nenhum cargo como, sei lá, diretora da ONG, né? Sim. Não poderia. Hoje, algumas pessoas falam que pode, eu não sei se varia de município ou se tem alguma lei que rege, eu posso até estar vendo isso, para depois te mandar e colocar. Se tem alguma lei que pode, que diz que o presidente, ele não pode receber como presidente, mas se ele for registrado como, por exemplo, recepcionista, ele pode, né? Tem ONGs que falam que pode, tem pessoas que falam que não pode, né? Geralmente, geralmente, as ONGs que eu trabalhei, todo mundo que fazia a composição da comissão, que era presidente, secretário, não trabalhava na ONG. Então, eles eram pessoas que eram só voluntários e não trabalhavam. Então, eu nunca tive nenhuma ONG que o presidente, ele não recebia como presidente, mas ele era registrado como professor, exemplo. Entendeu? E recebia como professor. Oi. Obrigada por responder, Nádia. Foi muito boa a sua explicação sobre o que é ONG. O pessoal compreendeu, foi uma explicação muito, muito clara. Referente aos desafios que você me informou, que tem enfrentado com as mães dos autistas, com a pandemia, hoje mesmo, assim, dentro da sua visão como assistente social atuante ONG, qual o maior desafio? Mas você fala maior desafio de uma assistência social ou em relação a esse pandemia que está tendo? De uma assistente social dentro de uma ONG. Fala Olha, são muitos, né? Na verdade, como eu falei no início, são muitos desafios, porque às vezes você, enquanto assistente social, você quer resolver problemas, né? A gente geralmente tem isso na veia de querer resolver problemas. E para resolver, às vezes, problemas, você precisa de dinheiro, muitas das vezes, né? Você precisa que a sua ONG ou tenha condições financeiras. Por exemplo, a gente tem um problema que muita gente está correndo atrás buscando uma cesta básica.
Se você não tem a cesta básica, você fica com aquela nó na garganta, porque você quer ajudar as pessoas que estão te procurando por conta de cesta básica, só que cadê a cesta básica, né? Então é um problema. Então, eu acho que o maior desafio hoje é as instituições terem parceiros ou convênios, terem o financeiro, né? Ou um valor que possa ajudar naquela demanda. Porque, assim, igual, por exemplo, agora a DISA está fechada. Só que qual foi a nossa maior demanda hoje? Como a gente abriu na pandemia, a gente só não abriu o dia inteiro, a gente abriu da 1 às 5, muitas pessoas começaram a buscar cesta básica com a gente. E aí, o Ney, ele conseguia algumas cestas básicas do Fundo Social, só que não era muitas. E aí, uma começa a passar para outra. E aí, muitas mães começaram a procurar pra gente, né? Só que a gente não tinha muita cesta básica para ajudar. Então, eu ficava com uma nó na garganta para poder arrumar mais cesta básica para ajudar essas mães. Então, hoje em dia, eu acho que o maior desafio é a gente ter condições para trabalhar, para poder, seja suprir a nossa demanda específica ou uma demanda que venha surgir, como foi o caso da pandemia aí, que ainda eu acho que aqui no Guarujá a gente provavelmente não vai voltar esse ano, porque parece que a escola não vai voltar. Então, a escola não voltando, as ONGs não voltam com os nossos assistidos, porém a gente está aberto, atendendo algumas mães. Aí veio uma nova demanda que eu te falei, as mães das crianças autistas, que vieram, algumas vieram para solicitar ajuda para fazer diagnóstico, que a criança estava sem diagnóstico, entendeu? Então, assim, a gente acabou tendo outras demandas com a pandemia. Sim. E hoje tem também a questão do desafio referente à pandemia, muitas pessoas com conflitos familiares, com depressão, violência doméstica. Infelizmente, com a pandemia, trouxe esse aumento. Já é uma realidade que as pessoas viviam antes, mas com a pandemia só veio para aumentar. E eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, falando sobre a nossa live, e eu tenho 2 perguntas para te fazer referente a essas questões de desafios. A pergunta do seguidor foi a seguinte: como se pode perdoar o maltrato vindo de sua própria família na questão de conflitos familiares? Como o assistente social lida com isso, Nádia? Você fala quando a gente atende uma demanda, sei lá, de um jovem que está sendo maltratado, ou uma criança, como ela pode, ou essa pessoa pode perdoar o familiar, é isso? Isso, envolvendo tudo. Pode ser, às vezes, a mãe do jovem, algum caso dentro da família de maltrato. Olha, no sentido de perdoar, quando a gente fala de perdoar, a gente sabe que isso é complexo, não acontece da noite para o dia, principalmente quando vem de alguém como, por exemplo, que tem um poder, um poder e que tem uma força muito grande como a mãe, né? Mãe, pai, pessoas que eram para cuidar, né? Que tinham um papel de cuidar e muitas das vezes acabam sendo negligentes ou maltratando, ou negligentes não percebendo o maltrato que alguém está fazendo com o filho, ou elas mesmas maltratando, né? Então, assim, é algo difícil, é algo que essa pessoa que, exemplo, se fosse alguém que viesse me procurar e que estivesse sendo maltratado, exemplo, lógico, se é menor, a gente precisa acionar ali o conselho tutelar, todas as coisas, porque você não vai saber que a pessoa está sendo maltratada e fingir que não está acontecendo nada. Mas se foi algo que, por exemplo, já aconteceu e hoje a pessoa já é uma adulta, né? Hoje em dia ela mora sozinha e ela chega com essa demanda, com essa tristeza. Primeiramente, eu ia convidar ela para fazer uma terapia, porque, como eu falei, é um tempo. E, às vezes, o seu tempo é diferente do tempo da outra pessoa, né? Ficar com a mágoa, embora, às vezes, você tenha motivos, né? Às vezes, a pessoa, de fato, te maltratou, você tem motivos, mas não é algo positivo, não é algo bom, né? Já tem até estudos que falam que a pessoa que tem mágoa, ela pode desencadear várias doenças emocionais, porque isso é uma coisa que mexe com o emocional. Então, eu ia falar para essa pessoa participar de uma terapia com o tempo, né? Porque é com o tempo que essa mágoa, que essa tristeza, que essa raiva vai passando, você vai trabalhando, né? Com a terapia, com o psicólogo, conversando. Porque às vezes a gente, como assistente social, a gente pode escutar, né? A pessoa, a gente trabalha muito com essa coisa da escuta.
E é óbvio que para fazer uma coisa, um trabalho mais profundo é o psicólogo, mas às vezes a pessoa só quer chorar, ela só quer falar, né? Então, muitas das vezes, se você na sua ONG não tem uma psicóloga, de repente, mas você pode ouvir essa pessoa, né? Você pode dar uns conselhos, você pode conversar, você pode convidar para ela vir várias vezes conversar com você, porque quando você fala daquilo, você também põe para fora, né? E é lógico, tentar da melhor forma, se na sua ONG não tem uma psicóloga, tentar encaminhar, buscar encaminhar ela para algum lugar que você saiba que tem um grupo de uma psicóloga que possa atender e ajudar nessa demanda para que ela venha trabalhar isso e venha ter recursos internos para poder liberar o perdão, né? Não é fácil, mas é só dessa forma. Então não existe uma fórmula mágica, tá? É difícil, né? Até com a gente mesmo. Se alguém faz uma coisa ruim com a gente, a tendência é de ficar triste, e se você não tomar cuidado, você vai ficar magoada, você vai ficar com raiva. Só que você precisa trabalhar isso, né? E tem pessoas que não têm recurso interno para poder trabalhar isso. E elas precisam de ajuda, né? A outra pergunta, Nádia, que é: os assistentes sociais fazem um trabalho parecido com o de psicólogos. Claro, cada um com sua particularidade, bem diferente. A pergunta é: na maioria dos casos, trabalham juntos? E o que é acionado primeiro nos casos de maltratos? Você aciona primeiro o assistente social dentro de uma ONG ou o psicólogo? Geralmente passa pelo assistente social, vou falar pela minha ONG. Então sempre todo mundo passa por mim primeiro. Qualquer atendimento é por mim. E dali eu demando se é para assistência. É óbvio que se é um caso de maltrato, né? Ela passou por mim, ela veio com a primeira demanda para mim, né? É óbvio que eu vou procurar os órgãos para poder acionar, mas também vou encaminhar ela para passar para o psicólogo, né? No caso da minha ONG, mas sempre aqui na minha ONG, todo mundo passa pela assistente social primeiro. Então, é eu que filtro em mim, né? Então, eu vou falar, e essa demanda é psicologia, então, você vai fazer um trabalho com a psicologia, se é um problema mais cesta básica, se é encaminhamento para passar em médico, para pedir exame, alguma coisa, fica comigo. Se é algo mais de terapia, de conversar, sei lá, tô com vontade um caso, tô com vontade de cometer suicídio, exemplo, tô com angústia, tô com depressão, eu faço a fichinha, converso um pouquinho e encaminho para psicóloga. Então, passa pela assistente social. Então, olha a nossa responsabilidade também, né? De não querer trazer... E a gente tem que ter muito claro isso, o que a gente dá conta, porque embora a gente quer ajudar, a sede de ajudar é tanta que às vezes você fala, eu dou conta. Principalmente quando você não tem na sua ONG uma psicóloga. Então, às vezes, você fala, eu vou dar conta, mas dependendo do caso, você não dá conta, não é porque você não quer, ou você não é profissional. Não, é porque você não é formada na área específica, né? Para aquela. Sim, para atuar. Sim, a gente sim, ó, já atuei como, entre aspas, no campo, e eu era muito ouvinte dos adolescentes. Eles me conversavam muito, eu amava isso, trabalhar com eles. Eles conversavam, falavam, alguns que falavam que eram gays, que eram, ou que gostavam de mulher, conversavam comigo, como é que eu vou falar com a mãe? Então a gente era meio que mãe, a gente ia fazer vários papéis, né? A gente ouvia, a gente aconselhava, a gente perguntava se eles queriam conversar, que eu chamasse a mãe para eles conversarem com a mãe, e eu tendo eu como intermediária. Então a gente fazia isso, porque a gente não tinha lá na ONG psicólogo, mas como eu tinha convênio na rua do campo, ali na Liberdade, tem uma clínica que é da Cruzeiro do Sul. E era onde muitos psicólogos as meninas faziam estágio lá. Então eu me conveniei, eu fiz um convênio. Quando eu tinha alguma demanda, como eu falei, que era algo, por exemplo, depressão, né, uma coisa mais profunda, não era só ouvir que ela precisava de uma psicóloga para fazer um outro trabalho mais profundo com ela. Então você tem que ter esse olhar e encaminhar. Você não pode segurar com você. E você também tem que estar sempre bem, porque eu só dou aquilo que eu tenho, né? E não tentar não se envolver muito, porque querendo ou não, a gente acaba se envolvendo, principalmente quando é alguém da mesma idade, ou de repente é uma criança que você tem um filho, aí você fala, ai meu Deus, um filho mexe com você porque você é mãe. Então você tem que tomar cuidado para não se envolver e ter a responsabilidade e um olhar de saber que o que você dá conta dentro da sua área, mesmo você sendo profissional, mesmo você entendendo igual. Eu amo psicologia. Eu tive psicologia na pedagogia, 3 anos de psicologia, com 2 professoras diferentes. Uma professora que dava
psicologia educacional, que falava de clínica, que falava de deficiência, e outra professora de psicologia que falava de RH, de recursos humanos, que ela era... Então, no serviço social também eu tive psicologia. Fiz a pós em psicopedagogia, que também tinha professora de psicologia, tinha professora psicanalista. Então, assim, eu sempre gostei, me envolvi, eu sempre tive amigos psicólogos, eu tenho muitos amigos psicólogos, né? Então a gente trocava muitas coisas, sempre trabalhou muito junto. Então eu sou muito apaixonada pela psicologia, né? Que, como eu falo, a pedagogia, a psicologia e o serviço social trabalham muito junto, né? Em algum momento, só que tem umas coisinhas específicas de cada área, mas eles trabalham muito junto, um ajudando o outro, né? Às vezes, igual uma psicóloga, para poder dar o diagnóstico, às vezes, de uma criança, às vezes a psicóloga ela tem que chamar uma psicopedagoga, né? E a psicopedagoga, querendo ou não, ela tem que ter uma noção de educação, da pedagogia, enfim. Geralmente, quem é psicopedagogo é pedagogo, geralmente, né? Exceto alguns casos, que às vezes a pessoa tem uma função e faz a psicopedagogia. Mas, enfim, a gente tem que ter essa visão, mas sempre passa pela gente, mas a gente tem que saber para que área a gente encaminha aquela pessoa, porque às vezes não é a gente que vai ajudar a resolver aquele problema, a gente vai ajudar encaminhando para uma pessoa que tem a competência ali para poder tratar daquele problema. É verdade. Muito, muito esclarecedora a sua resposta, muito obrigada. E o nosso tempo está quase terminando. Eu vou te pedir, é tão bom, né? A gente vai conversando. Eu adoro, gente. Eu adoro troca, eu adoro aprender, eu adoro ouvir também. Eu acho que é assim que a gente cresce. Eu acho que todas as pessoas que fazem pedagogia, serviço social, psicologia, têm que participar dessas lives, têm que fazer grupos, têm que se interagir para vocês aprenderem, porque é assim que a gente aprende, né? Um aprende com o outro. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Deixa aqui para nós, tem a assistente social Priscila. A Priscila está aqui assistindo também. Ela foi a minha supervisora de estágio na Associação do Câncer. Que legal. Eu fiz estágio também em 2 ONGs. Eu quis sair da zona de conforto, sabe, Nádia? Eu comecei primeiro numa instituição que é o Certo, tem aqui em Uberlândia. É uma instituição que também trabalha com apoio a deficientes e à sociedade em geral, mas o foco dela é o tratamento para deficiente. Lá tem fisioterapia, tem nutricionista, tem psicólogo, tem ecoterapia. Cara, que legal. Então, eu comecei no Certo, que é uma instituição muito séria, faz um trabalho muito importante aqui em Uberlândia. Depois eu vou deixar, pessoal, o Instagram do Certo no Stories para vocês conhecerem. E quando eu saí do estágio do Certo, eu saí com o propósito de quê? De ampliar a minha visão, o conhecimento, e eu fui procurar outra instituição para isso. Eu poderia ter ficado só no Certo até o final do estágio, ter concluído tudo lá, mas eu quis buscar mais conhecimento. Então foi onde eu procurei a Associação do Câncer, e a Priscila me deu a oportunidade, junto com a dona Cândida, que é diretora da Associação do Câncer, onde mudou completamente. Assim, no Certo era um tipo de trabalho que o serviço social fazia. E na AGRAC, que é a Associação do Câncer, era outro tipo de trabalho completamente diferente. Então, foi 2 experiências que eu tive assim, maravilhosas, de conhecimento, de crescimento. A Juliana entrou aqui novamente. Então, foi muito bom para mim, para o meu desenvolvimento, sabe, Nádia? Então, eu quero que você compartilhe aqui conosco, dê dicas para essas assistentes sociais que estão nos assistindo, e as que vão assistir a nossa live também, que eu vou deixar salvo aqui no IGTV. Dicas de como combater esses desafios, recursos financeiros, se há alguma forma de buscar recursos, captação. O que você deixa assim como experiência para nós? Olha, na verdade, assim, como eu falei, tudo inicia com o assistente social se abrir para aprender, né? Para entender e para buscar, porque você só consegue buscar algum tipo de, vamos dizer assim, solução se você entende o que está acontecendo e para que lado você tem que ir. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca parei, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente não consegue abraçar tudo, então
para a gente não se sentir um pouco frustrada, porque a gente às vezes se sente frustrada, eu já me senti frustrada por querer resolver o problema inteiro e a gente não conseguir, porque a gente não consegue mesmo sozinha. Mas, assim, em relação a fazer um bom trabalho, porque, assim, o que acontece? Existem ONGs que trabalham bem, mas quando você chega na pessoa, você fala assim, eu queria dar uma olhada, deixa eu ver as fotos, deixa eu ver o relatório do trabalho que você fez, a oficina, a pessoa não tem. Ela faz um trabalho, mas ela não registra. E se você não registra bem feitinho, com fotos, tudo bonitinho, como é que você quer buscar parceria? Porque a pessoa, o empresário, a pessoa que tem dinheiro, ela não dá dinheiro, ela banca projetos. E ela só vai bancar projetos se ela vê acontecer. E por mais que você faça, você tem que aprender a registrar. Tem que ter tudo documentado, tudo registrado, né? Fotos, depoimentos das mães, né? O projeto ali bem claro. Divulgar nas redes sociais, gente. As redes sociais é para isso. Divulgar, né? A sua instituição tem que ter uma rede social, pelo menos um Facebook, se não tiver um Instagram, mas sim um Facebook. Aprender a divulgar o seu trabalho, porque tem um velho ditado, quem não chora não mama. Se você não fala, se você não expande o seu trabalho, como é que você quer ter parceria? E se você não faz um trabalho mais claro, não é um trabalho assim, mais profissional, no sentido de ter tudo registrado, tudo documentado, um portfólio mesmo. Você pode montar um portfólio, seja de vídeos, seja um portfólio mesmo com fotos, e falando um pouco sobre aquela oficina, com depoimentos. Isso é um portfólio para você mostrar para qualquer empresa. Por exemplo, eu estou montando um portfólio com um projeto, com um objetivo claro, que eu quero em relação ao projeto Cuidar de Quem Cuida. Para quê? Porque se eu não posso chegar simplesmente para uma empresa e falar, dá para você bancar esse projeto? E não explicar que projeto é esse. Eu tenho que explicar que projeto é esse, qual o meu objetivo, o que eu quero alcançar, né? No momento, o que eu preciso para poder começar, como vai ser as minhas avaliações, como é que eu vou registrar isso? Eu posso falar que a empresa pode cobrar de mim, ou eu posso falar, olha, todo mês ou a cada 2 meses, eu vou te dar um feedback da onde que a gente está, o que a gente avançou, com fotos, com depoimentos. É isso que a empresa quer. Então, quando você faz um trabalho sério, pautado, e assim, que você consegue registrar, fica muito mais... E também você acaba utilizando de redes sociais. Se você não conhece redes sociais, é importante você se abrir e aprender, né? Então, quanto mais você aprender coisas na sua área, mais coisas você vai conseguir fazer para sua ONG. Aí eu tô com um negócio aqui, peraí, que tá toda hora passando na minha... Então, quanto mais você se especializar, se abrir para o novo, buscar conhecer como é que é o trabalho da doutora assistente, como é que ela faz, pedir ajuda, fazer buscar, você vai conseguir pôr isso em prática, e você pondo em prática, você vai conseguir levar o seu projeto, a sua ONG, o seu trabalho, para expandir para mais pessoas de uma forma bem profissional e ficar muito mais fácil para você conseguir parcerias, porque você não vai, uma pessoa ela não vai bancar dinheiro para sua ONG, ela não vai dar dinheiro se ela não vê um trabalho acontecer, uma coisa organizada, uma coisa, sabe, bem feitinha. Eles não vão dar, simplesmente é assim, gente. É isso que eu queria deixar. É verdade. Outro ponto também importante, na minha opinião, é o profissional, não só o assistente social, mas todos os profissionais que estão envolvidos nesse trabalho com ONGs, é o quê? Procurar se capacitar cada dia mais, procurar conhecimento. O assistente social, ele fez sua graduação, terminou sua graduação, busque novos horizontes, busque mais conhecimento. Nós temos excelentes pós nas áreas, é verdade. Temos também os psicólogos que trabalham em ONG, busque aprimorar também, não pode só parar naquilo e pronto, acabou. É óbvio que às vezes você é uma assistente social que você gosta de uma área específica, né? É normal, às vezes você fala assim, eu quero trabalhar com criança, eu quero trabalhar num hospital, eu quero trabalhar com pessoas moradoras de rua. Mas, por mais que você tenha uma especificidade para algumas coisas, você tem que se abrir para outras coisas também, para você aprender, porque você não sabe do dia da manhã, né? É verdade. Eu nunca tinha trabalhado em uma instituição para deficientes. Né? Então, isso vai estar me abrindo outras coisas, porque eu já estou em 2 comissões, eu estou na comissão, faço parte da comissão de pessoas com deficiência e a comissão de políticas públicas com autista. Então, isso está me abrindo o quê? Isso está me
me empurrando para onde? Para me ler mais. Eu não preciso, às vezes, exatamente fazer uma pós, se você não tiver dinheiro agora. Mas tem muito artigo, tem muito curso Sim, barato, sim, livro, internet, né? tem muita Coisa boa. coisa que você pode ir aprendendo, gente. Igual, eu tô buscando artigos científicos para entender um pouquinho sobre o autismo, sobre o TDA. TDA eu conheço um pouquinho, dislexia um pouquinho, porque eu estudei na psicopedagogia. Mas tem autista que Sim. tem TDA, tem autista que tem dislexia, tem autista que tem síndrome de Down, entendeu? Então, eu estou aprendendo, buscando mais profundamente, porque é o momento, uma nova demanda que veio para mim. E aí você tem que abraçar, você tem que aprender, entendeu? Então, é importante isso. A Juliana também é assistente social, está aqui participando. Nádia, ela falou cursos online gratuitos. No Sebrae tem muitos, Tem isso, mesmo. cursos É online. verdade. Se abrir, né, gente? É verdade. É momento de sair da zona de conforto, né? Se você quer ser a profissional, é óbvio que eu falei, você não vai saber tudo, né? Você não vai se especializar em tudo, ser especialista em tudo. Mas você pode conhecer um pouquinho de cada, né? Você não vai conseguir aprofundar em todas as áreas. Mas você pode conhecer um pouco das áreas e conforme vem a demanda para você, você vai se envolvendo mais, se aprender um pouquinho mais. Então, aí sim você acaba sendo uma profissional fora da curva, né? Uma profissional E trabalha pica das também. galáxias, como falam, né? Uma profissional top. Porque você sabe, você se reinventa, você não é aquela pessoa que tem medo, você vai atrás. E conforme vem a demanda, você vai se envolvendo, né? De repente, e aí, uma pessoa dessa não fica desempregada, uma pessoa dessa, todo mundo quer estar perto, uma pessoa dessa, sabe? Todo mundo quer ter esse profissional. E você, ai, gente, eu tô com uma notificação que toda hora eu não tô conseguindo mexer nessa notificação aqui, e eu tô com medo de mexer e acabar desligando tudo. Então é isso. Então, para você ser uma profissional fora da curva, não tem aquela coisa assim, para você ter resultados diferentes, você tem que fazer diferente, né? Sim. Então, você tem que fazer diferente, você tem que ser diferente para você ter resultados diferentes. E aonde você colocar a mão, você ser aquela pessoa que dá frutos, né? Aonde você vai, não importa onde te colocarem, não importa que instituição te colocarem, se a sua instituição não tem nada ainda, mas você pode fazer a diferença, né? Você pode sentar, vamos lá, vamos animar as pessoas, vamos sentar, vamos projetar o que a gente tem que fazer, vamos tirar do papel aquilo que está no papel. E quando você planta, você colhe, não tem jeito, né? Quando você planta... Esses desafios, Nádia, esses desafios também é uma forma de fazer com que a gente cresça. Sim. Os desafios, eles fazem com que a gente saia da nossa zona de conforto. E se eu tenho desafio, se eu tenho uma certa demanda, onde eu preciso de ter conhecimento sobre aquela área, é tudo novo para mim, então eu vou estudar, eu vou procurar, eu vou me desenvolver. E esse desafio, eu não posso ver como, ai, que ruim, que ONG ruim. Não, nós devemos ter essa visão crítica, né? Nós devemos ter essa visão crítica mesmo de assistente social, de o desafio veio, então eu vou me prontificar, vou me capacitar e vou preparar para poder resolver. Não fugir do desafio. Não, exatamente. Não só na área de, pessoal, não só na área de serviço social, mas levar isso também para a nossa vida. É muito importante. A Ju falou que está fazendo um curso de oratória, tem muita dificuldade em falar em público. Sabe que eu acho? É isso aí. Ô, Juliana, Tá eu vou dar um conselho para Juliana. Para todo mundo que para falar em público é difícil, né? Para uns mais, para outros menos. Mas como você quebra isso? Falando, né? Porque não é só lendo, é óbvio que você está fazendo um curso bacana. Mas como você vai começar fazendo isso? Você lembra que você não tinha feito a primeira live? Você falou, nunca tinha feito a live? A gente fez uma live? Lembro. Você estava preocupada. Você falou, ai, Nádia, eu nunca fiz, tal. E aquele dia daquela live acabou não dando muito certo, porque caiu a internet, não foi? Uma coisa assim. Foi. Só que aí, depois dessa primeira live que você nunca tinha feito, você fez com uma outra pessoa e você foi fazendo, e agora para você, não é? No primeiro dia, eu lembro que você estava no primeiro dia, você falou, Nádia, eu nunca fiz live. Então, assim, Juliana, você tem que fazer. Então, assim, às vezes o medo, a vergonha também é de falar assim, se alguém me perguntar uma coisa que eu não sei, fala, olha, eu não sei, eu vou pesquisar. Você não é obrigada a saber tudo, não é? A gente não precisa saber tudo. A gente, eu lembro que tinha professores que ficavam com medo de dar aula, porque às vezes a gente tem aquela coisa que o professor tem que saber tudo, e tem coisas que você não precisa.
Mas você pode falar para o aluno, olha, eu vou pesquisar, eu não tenho certeza daquilo que você está me perguntando, mas eu vou te dar uma resposta, vou te dar uma devolutiva. Então, não tem jeito, é igual dirigir. Para dirigir, você só vai pegar prática quando você pegar no volante e sair com o carro, não tem jeito. É igual falar, né? Então, começa com live, falando um pouquinho nos stories, um pouquinho, ou pegar um tema que você já domina e falar um pouquinho dele. Começa a fazer assim, se você tem vergonha de falar como eu e a Ju tá falando, eu e a... eu esqueci, eu quero chamar de Juliana. A Poliana tá falando, você pode fazer o quê? Faz perguntas e respostas, pede para alguém te entrevistar, né? Fazer entrevista, porque aí a pessoa vai te perguntando e você vai respondendo conforme o tema que você... Aqui, ó. A Poli me ajudou. Fizemos lives e já tô melhorando. Aí, tá vendo? Isso, Você logo vai estar assim, fazendo live, esse olho fechado. Eu lembro, quando eu fui gravar online, eu fui gravar meu primeiro vídeo. Não, eu fui gravar um vídeo falando o meu nome, o curso que eu estava como professora. Eu fiquei 1 hora para gravar isso, gente. Quase não saía a primeira vez. Quase não saía. Eu sozinha, eu estava gravando sozinha no estúdio. Quase não saía. Hoje em dia eu gravo aula, eu falo com o aluno, eu faço aula ao vivo, assim, o aluno me perguntando. E para mim hoje é tranquilo, mas porque foi aos poucos, né? Você vai vencendo, mas é normal ter vergonha, é normal ficar inseguro, é normal ter sim, é normal, mas supere isso, porque isso é uma trave que muitos profissionais deixam de crescer por conta dessa vergonha, né? Assim, vergonha de errar, vergonha de fazer errado, vergonha de ser criticada, né? Então, não liga não. Não liga pra ser criticada não, né? Se você for. Também é um desafio do assistente social. Muito, falar em público. Hoje, com o avanço da internet, com as lives que vieram muito a crescer por conta da pandemia, então muitos profissionais tiveram que lidar com o novo. Nossa, sim, vou ter que fazer live para falar sobre algum projeto na minha instituição, da minha ONG. Então, isso é um desafio. Então, suas dicas foram ótimas, Nádia. Você é uma pessoa muito capacitada. Todos que estão aqui também, a Liliane acabou de entrar, foi minha amiga de estágio lá na Associação do Câncer. A Priscila também, a Juliana, todas são profissionais que eu admiro. E, pessoal, é isso. Nós devemos sempre procurar, né, a vencer os desafios. Os desafios estão aí, a todo momento, batendo na nossa porta. Você vai trabalhar como assistente social, você vai trabalhar como pedagoga, como nutricionista, seja em qualquer área. Os desafios, eles estão a postos, estão esperando nós. Eu tô com um projeto que depois eu vou estar passando com mais clareza, que é para capacitar algumas assistentes sociais que já são formadas ou que estão terminando, para montar projeto, toda essa resposta que eu dei, ensinar elas passo a passo como elas fazerem em relação à documentação, porque às vezes a gente também cuida de documentação da ONG, os certificados, né? Aqui o certificado federal, o SEBAS, o que é SEBAS, enfim, como correr atrás. Às vezes sobra pra gente assistente social fazer. E, enfim, é isso. Depois eu vou estar falando com mais... eu estou terminando de montar isso, e aí depois eu passo para vocês, quem tiver interesse de fazer uma mentoria comigo. Aí eu vou estar aberta para poder passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho para as assistentes sociais também. Tá bom? Mas um prazer. Só um minutinho, Nádia. A Dani acabou de entrar. A Priscila falou muito obrigada. Somos Mulheres Maravilhas. Somos mesmo, é verdade. E assim, eu quero. Pode falar. Vamos dar o nosso sorriso, a nossa pose pro print? Depois eu vou printar. Pronto, maravilhosa. A Ju perguntou se o curso vai ser online. Estou fazendo online, vou fazer online. Porque eu acho que abrange mais gente. E tanto alunos, eu quero não só da área do serviço social, como da pedagogia e da psicologia. Porque, às vezes a pessoa, como eu falei, estuda psicologia e ela vai para uma ONG e aí ela, eu só sei atender, né? Na cabeça dela só é atender. E de repente ela vai ela entra numa posição como gerente de alguma coisa, coordenadora de alguma coisa. E como lidar com isso? Então, assim, eu estou destrinchando
tudo que eu aprendi nas ONGs, tudo que eu aprendi nos cursos, tudo que eu aprendi mais de 10 anos, eu vou fazer em um curso, assim, com tudo bem explicado, com exemplos bem claros, bem assim, bem mastigado, para poder ajudar bastante profissional a ser fora da curva. Ah, vai ser maravilhoso, vai ser ótimo, vou divulgar aqui também, vou te ajudar. E é isso, pessoal, a nossa live termina por aqui. É muito bom conversar, é muito bom dividir conhecimento, é muito bom ver a participação de todos vocês. Nós esperamos sempre oferecer o nosso melhor. Eu vou deixar a live salva no IGTV. Nádia, agradeço você de Obrigada. À coração. Seja muito disposição do bem-vinda. Instituto Levantar a hora que você quiser falar de qualquer coisa, se surgir mais perguntas, mais demandas, as meninas quiserem saber de mais coisas, é só marcar. Qualquer horário que você marcar, você me fala que eu estou sempre à sua disposição e das meninas também. Ah, muito obrigada. E, pessoal, segue a Nádia, que ela tem vários conteúdos para passar para vocês. Eu vou deixar ela marcada, o nosso Stories, que eu vou colocar agorinha, quando terminar a live, eu vou marcar ela para vocês no Stories, tá? Então é isso, muito obrigada. Um ótimo final de semana para você, Nádia, para vocês, Obrigada. meninas, ou meninos que estão aqui também assistindo. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.